Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde a todas. Vou esperar alguns minutinhos as pessoas entrarem. Olá, muito feliz com a participação de vocês. É a primeira vez que vocês estão participando do Encontro Constelado? Sim, que bom, sejam bem-vindas. Só vou esperar mais pessoas entrarem e daí eu explico. Deixa eu só pegar uma água rapidinho. Bom, Lu, bem-vinda, querida. Então vamos começar. Sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de todas. Para quem está aqui presente conosco e vai assistir depois, eu deixo sempre salvo no YouTube. Eu subo no canal e depois eu disponibilizo para vocês. Inclusive lá tem todos os nossos encontros que já acontecem há alguns anos. Então, eu vou pedir para que antes de começarmos, para que possamos fazer um minuto de silêncio, para que a gente chegue, se alinhe. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto que possa fechar, por favor. Acho que já fechei. Isso. Então, vamos fechar os olhos, respirar, se conectar no aqui e agora. Uma respiração profunda, abdominal. Muito bem. Então, para quem está aqui pela primeira vez, estou muito feliz
com muitas pessoas novas que estão participando. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga, sou consteladora e uma das formadoras da formação de constelação sistêmica da TSFI aqui em São Paulo. TSFI é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que é uma abordagem que avança um pouco mais nas constelações clássicas de Beth. E eu desenvolvi uma metodologia que chama o campo do sentir, e o campo do sentir faz parte desse acompanhamento meu terapêutico, e que inclusive agora será um curso para terapeutas aprenderem a fazer o que eu faço. Que esse atendimento com profundidade, que conecta o nosso coração, conecta a nossa essência e tudo aquilo que podemos já liberar, né? Que podemos integrar outros saberes. Então, um pouquinho sobre mim aqui. É muito bom ver carinhas conhecidas, carinhas novas e quem vai assistir depois. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele já faz parte desse conteúdo do campo do sentir, que eu começo a trazer para vocês aqui, para nós termos esse diálogo de entendimento, né? Nós vamos falar hoje, né, sobre o sentir, compreender e liberar, um encontro para reconhecer suas flutuações emocionais. A semana passada, a gente começou a falar sobre as nossas emoções. Como que sentimos e podemos nos conectar com as nossas emoções? Qual é esse padrão emocional e o que ele desencadeia em nós a partir de cada emoção que sentimos? E hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento dessas emoções e sobre as flutuações emocionais. E as flutuações é algo que eu gostaria que vocês sentissem agora com vocês, né? No decorrer do dia de vocês, diariamente, assim, como que vocês se sentem? Existe um aceleramento emocional, até físico, que vocês não sabem nem de onde está vindo, como se fosse um turbilhão? Ou bombardeios de pensamentos de tanta intensidade que vocês acabam se desconectando do corpo e do coração? Observem isso na vida de vocês. Se vocês conseguem reconhecer as emoções quando você está em algum acontecimento, alguma vivência e ela é despertada algumas emoções. Se naquele momento você consegue reconhecer. Se você consegue reconhecer a sensação que vem no corpo físico e fazer toda essa conexão até chegar no momento que você pode liberar, que na verdade tem a ver com a nossa autorregulação, conseguir regular o nosso sistema nervoso a partir daquilo que sentimos. Então, gostaria que vocês pensassem sobre isso, como vocês têm se conectado com as emoções e, principalmente, vocês têm se conectado com o coração? Ou o coração de vocês ainda não faz parte da vida? O coração ele ainda está excluído porque existem feridas que não dá ainda para dar um lugar para o coração, para que o coração tenha o primeiro lugar na nossa vida. Quando temos feridas que têm a ver com traumas, com vivências que nós passamos, ou alguém do nosso sistema, que são traumas, nós nos desconectamos do nosso coração e perdemos a capacidade de sentir, de dar lugar para ele. Porque ao conectar com o coração, nos conectamos com as informações traumáticas, com as emoções que foram geradas, com as memórias e com esses condicionamentos. Então, passamos a excluir. Só que quando excluímos, nós excluímos todo o coração. E passamos a viver muito mais conectados com a mente. Então, por isso que na nossa geração, são pessoas que pensam muito, que têm um mental hiperativado. Mas isso não quer dizer que são pessoas que estão no momento presente, que estão conseguindo fazer grandes feitos através do seu cognitivo, da sua inteligência. O mental, ele só está dizendo, quando você tem muito aceleramento do pensamento, que existe um descompasso, de desconexão com o coração. Faz sentido isso para vocês, que eu estou falando e trazendo? Então, esse encontro eu vou trazer para vocês essa explicação, mas é um encontro para que possamos trocar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão ou escrever no chat, eu vou dar a voz para vocês, vou responder, a gente conversa um pouquinho, né? É aberto para que possamos trocar e construindo esse saber, a partir dos saberes que também já temos e das reflexões
que vocês fazem da vida, né. Tudo isso que eu trago para vocês são reflexões a partir do meu próprio caminho de autoconhecimento, daquilo que eu fui construindo para chegar até aqui, de muitas vivências, de muitas experiências, né. Quando hoje eu olho para minha vida e olho para trás, parece que eu já vivi infinitas vidas nesta vida, né, de tantas coisas que eu já vivenciei. E fui experienciando muitas experiências de trabalho, em muitas áreas de trabalho, principalmente na saúde mental, com pacientes, em internação psiquiátrica, e isso trouxe para mim essa capacidade desse aprofundamento, de reconhecer de fato as nossas emoções. Só um momento. Então, para podermos sentir, compreender e liberar as nossas emoções, nós precisamos aprender a sentir. E daí, como eu disse para vocês, eh, no dia a dia, nós temos muitas emoções que são desencadeadas, porque é a nossa forma de existir na vida, né? Se estamos vivos, estamos conectando com as nossas emoções. Nosso sistema nervoso, ele vai desencadeando emoções. Só que muitas vezes essa emoção nós não percebemos. O que vamos perceber é a reação que ela causou no nosso corpo físico e o condicionamento que vem a partir desta reação no corpo físico. Por exemplo, o número de pessoas que se desenvolveu em quadros de crises de ansiedade e transtornos do pânico com a pandemia é alarmante. Foi muito grande esse crescente, porque ficamos confinados numa nova experiência de pessoas que estavam totalmente desconectadas do seu sentir. E quando ficaram confinadas, começamos a sentir as emoções. Não que começamos a sentir pela primeira vez, começamos a nos conectar com essas emoções. Só que o não saber o que fazer com essas emoções nos desencadeia o medo e as crises de ansiedade. Porque quando vem a emoção, vai vir uma reação no meu corpo, vem a memória do que aquela emoção já foi vivenciada e vai me disparar condicionamentos a partir desta memória. Faz sentido isso para vocês ou fica complexo essa explicação? Se ficar dúvida, vocês me perguntam. Então, a partir dessas reações no nosso corpo, muitas vezes nós só temos a reação no corpo. Então, meu corpo se aperta, minha respiração acelera, eu fico com dor de cabeça, eu fico com dor em algum lugar do meu corpo, eu fico com dor do estômago, meu coração se fecha, e eu só fico com essa reação no corpo. Porém, se eu aprendo a fazer essas conexões, eu vou entender o que eu estou sentindo. E daí tem uma questão que eu sinto que é muito importante observarmos. Se somos pessoas hipersensíveis ou somos pessoas normais, assim, que sentem as emoções. Quem tem uma capacidade hipersensível, que é o meu caso, e talvez de algumas de vocês, vai perceber e sentir essas emoções com muita intensidade. É muito exacerbado. Então, a reação que se tem é sempre muito exacerbada. E essa flutuação emocional, ela é muito grande. Então, por exemplo, para mim, aqui na onde eu estou, o barulho lá fora, ele é tão intenso que ele me sobrecarrega, porque eu não escuto baixinho como todo mundo. Para mim, ele está extremamente alto dentro da minha cabeça. Então, eu preciso, para eu estar aqui presente com vocês, fazer um processo de isolamento desse som, mas esse som ele desperta e dispara em mim muitas emoções. Só que eu sinto tudo isso com muita intensidade. Então eu preciso me conectar com a minha respiração, me conectar com o meu coração e com a minha presença, para sentir tudo isso e conseguir classificar internamente, não cognitivamente, mas a partir do meu coração e reconhecendo tudo que eu estou sentindo.
Quando eu começo a praticar, isso vai ficando mais fácil, porque eu sinto que se o meu coração me apertou, isso tem a ver com alguma angústia ou tem a ver com algum medo. Algum medo que desencadeou em mim algum trauma que foi vivenciado. Então, eu preciso me conectar com essa lembrança para poder liberar essa carga emocional. Eu não preciso lembrar de tudo, mas eu preciso lembrar que tem um fato que aconteceu. Se eu ainda não tenho consciência dele, o meu corpo ele vai vibrar, vai vir um tremor no meu corpo. E daí eu preciso seguir o movimento que o meu corpo traz para eu poder liberar. Então eu vou me aprendendo a me regular a partir dessas flutuações emocionais através do meu próprio corpo. Então isso que eu estava explicando para vocês, eu vou sentindo muitas coisas e eu vou reconhecendo no meu corpo as informações que ela está me dando, porque eu já aprendi que tais reações têm a ver com tais emoções, porque eu já associei com essas memórias. Mas se ainda tem uma carga traumática e emocional, uma carga emocional que está retida no nosso sistema nervoso e na memória celular, ela é acionada nesse momento. E ela fica ativa dentro de mim. Então, daí não tem mais nem a ver com o que eu estou vivenciando agora. Tem a ver com aquilo que passou. E daí eu vou precisar trabalhar esse quanto de energia que foi desencadeado agora para soltar e liberar aquele passado. Então, ressignificar, soltar a carga emocional e ficar presente no momento presente. Faz sentido isso para vocês? Tem dúvidas? Se quiserem perguntar, fiquem à Gi, vontade. tá me Sim, escutando? Posso falar? vai lá. Travou para todo mundo ou travou só o meu? Ah, Acho que tá só. travando. Mas pergunte, querida, se você perdeu alguma É coisa, eu só o posso. meu que tá travando? Não, eu queria saber se estava travando só para mim. E em relação a sentir, é a partir do incômodo, de qualquer incômodo, porque eu também tenho essa sensibilidade auditiva e faz pouco tempo que eu percebi. Mas assim, a partir, desse exemplo que você deu que faz sentido para mim, perceber isso ou em vários contextos, de vários incômodos, sentir essa conexão com o coração, que vem no corpo, que dá de gatilho, talvez. Entendeu a pergunta? Entendo. Lu, quando temos uma hipersensibilidade, o que eu tenho observado, nós não temos somente numa área. A hipersensibilidade é em todas as áreas, porém, em algumas nós temos mais facilidade de lidar com ela. Mas o que significa essa hipersensibilidade? Que tudo vai nos sobrecarregar mais. Então, eu vou precisar trabalhar mais o meu corpo físico e me conectar cada vez mais com a presença. Então, por exemplo, eu sei que eu vou em algum lugar que tem muito barulho. E esse barulho, ele vai me desencadear muitas emoções. E ele vai me trazer uma sobrecarga da minha atenção, para eu me manter atenta a algo que eu estou prestando atenção, que, por exemplo, estou conversando com pessoas e ao entorno tem muito barulho. Eu vou precisar ter energia investida nessa atenção muito maior. E daí o que eu trabalho? Conversar apenas com uma pessoa ao mesmo, naquele tempo, não com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ficar presente e me conectar com a respiração. Eu me conecto muito mais com o meu chakra básico e com o meu coração. Então, eu conecto com o coração, com tudo que eu estou sentindo, ativo o chakra básico, e quando eu falo ativar, é muitas vezes só levar a atenção. Ou eu ancoro mais os meus pés no chão e procuro prestar mais atenção na minha respiração nesse momento. A respiração nos ajuda muito nessa regulação emocional. Então, isso quando eu tenho hipersensibilidade. Então, eu vou aprendendo mecanismos de lidar com aquilo que eu sinto. Te responde, Lu? Você sumiu aqui para mim. Te respondeu? Sim, perfeitamente. Traz um centramento, né? Uma presença, faz muito sentido. Isso. Exercer a presença é o que nos ajuda a sentir tudo que precisamos, né? Estar no aqui e agora. Para aprendermos nos regular, né? Sabendo disso, como eu disse para vocês, no nosso dia a dia somos bombardeados por emoções. Só que muitas dessas emoções a gente já aprendeu a lidar. Eu já sei sentir.
Porque eu não tenho só emoções que podemos dizer, se podemos dizer, negativas, né? Para mim, emoções, elas são emoções, só que elas desencadeiam crenças, condicionamentos e memórias, né? Até a alegria, ela pode ser algo aversiva se no meu sistema ou na minha vida ela é algo traumática. E daí eu perdi a capacidade de sentir alegria. Então, quando eu sinto alegria, vejo sentir alegria, vai vir o medo. Então, muitas pessoas, existe a crença de falar assim, eu estou numa fase muito boa, eu tenho muito medo que isso vai acabar a qualquer momento. Isso tem a ver com um padrão de traumas, de algo que foi vivenciado em algum momento, foi cortado abruptamente, e isso gerou-se um trauma. E a partir disso, é programado condicionamentos e crenças. Tem uma crença limitante sobre isso. E daí eu preciso me limpar dessas crenças, ressignificar o passado e trazer uma nova percepção quando vem os momentos de alegria. Então, as nossas flutuações emocionais, elas têm a ver com isso. Eu vou sentir tudo o que eu preciso sentir ao longo do dia. Tem emoções que são desafiadoras e eu preciso me conectar. Preciso dar espaço interno para essa conexão. Eu pensei assim, de trazer para vocês, quando eu estava construindo, né, o nosso encontro. Imagine se vocês estão numa estrada, uma estrada desconhecida, e vocês estão em alta velocidade. E vocês não conhecem essa estrada. Vocês não sabem se é uma estrada que está bem capeada, recapeada, se ela tem buracos ou não, se ela vai ter oscilações, se ela tem curvas, e você está em alta velocidade. Então, tudo que aparecer nesse caminho, você vai passar de uma forma muito abrupta. Você não vai perceber tudo que você está passando ali com o carro. Então, pode ser que provavelmente você vai sofrer um acidente. Porque você não sabe se tem curvas, se vão ter buracos, e você pode sim cair nisso. Porém, se você está nessa estrada com cuidado, numa velocidade, num ritmo que é natural, tudo aquilo que acontecer ali, você vai ter tempo de refletir, de se conectar, de perceber, de observar e de fazer escolhas a partir do coração e com consciência. Por mais que você não saiba o que tem, você vai ter tempo para essas conexões. Então, qual é o convite que a vida está nos trazendo hoje? O convite, desde que a pandemia nos trouxe, parou-se tudo, tivemos que nos isolar. Quando nos isolamos, surgiram muitas situações diversas. Muitas pessoas precisaram trabalhar muito dentro de casa, dar conta do próprio trabalho, dos filhos, né? Da relação, ou com o próprio vazio existencial. Então, muitas situações foram despertadas e tiveram que dar conta de uma forma muito rápida com isso. Aqueles que já vinham se preparando, que o que é isso? Se preparando, se trabalhando, a percepção desse momento, ele não foi desafiador. Ele não foi de uma forma drástica, porque teve tempo para essas percepções. Então, tiveram processos, conseguiram se olhar, se ressignificar, né? E encontrar novos caminhos. Então, foi uma forma mais leve de lidar com todas essas flutuações dessa mudança. E depois, conforme a pandemia vai acabando, nós precisamos voltar para o nosso cotidiano, para uma nova rotina, que não é mais aquela antes da pandemia. O nosso mundo não é o mesmo de 2019. Ele mudou completamente, né? A gente vê tudo que mudou. Só que nós nos desadaptamos desse contato com o externo. Muitos de nós. Muitos que tiveram que voltar rapidamente, tiveram que se adaptar novamente, rapidamente, de algo que eles já tinham provavelmente encontrado, lugares que eram mais saudáveis, não estar mais nessa rotina. Então, cada um foi lidando com as suas flutuações ali emocionais. Mas o que eu observo hoje é um grande adoecimento nosso, psicoemocional, desse pós-pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas adoeceram de entrar em contato com tudo isso, e esse pós eu ter que voltar. E daí vem o resultado de tudo isso. Estamos vivendo num momento de transição planetária, que a
chegado um momento, sim, que precisamos nos transformar profundamente. Não dá mais para mantermos os mesmos padrões. Para construirmos uma nova realidade, uma nova vida. Só que isso vai vir a partir do momento que nos apropriamos do nosso sentir, nos apropriamos da nossa conexão com o nosso coração. O nosso sentir, ele vai ser desenvolvido amplamente em todos nós, mas principalmente naqueles que estão dispostos e abertos para essa conexão. Porque vamos receber muitas informações valorosas, muito conhecimentos valorosos. E muitas pessoas que têm essa sensibilidade, mas estão anestesiadas, elas vão adoecer de diversas formas para chegar nesse chamado. Então, nós que estamos aqui buscando e olhando, o que é importante é aprender a reconhecer as nossas emoções, aprender a se autorregular de uma forma criativa, de algo que talvez não aprendemos ainda no nosso sistema. Porque os nossos pais não sabiam como nos ensinar, porque a criança aprende de pequenininha a observar e a lidar com as suas emoções. Só que ela só vai aprender se os pais sabem e podem ensiná-la. Se os pais não sabem, eles vão ensinar daquilo que eles aprenderam, e que foi o que nós aprendemos. A maioria de nós não aprendemos. Eu não aprendi a lidar com as minhas emoções quando eu era criança, com as minhas frustrações, com a minha raiva, com a alegria, com muitas emoções. Eu não sabia, inclusive, nem reconhecer essas emoções. Eu não conseguia reconhecer quem eu era, tudo que eu sentia. Então, o que que ficava no lugar? Uma grande angústia. O que eu sentia era angústia. E por ser psicóloga, eu fui fazendo diversos caminhos. Então, o caminho maior que eu fiz foi dentro da psicanálise. Dentro da psicanálise, nós trabalhamos com a angústia. Nós não trabalhamos, quem tem que nomear o que se sente é o próprio cliente, o próprio paciente. Só que se eu não tenho essa experiência, esse referencial, eu não sei o que nomear. Eu só sei que está tudo uma grande confusão interna. Para mim era isso, era muito desafiador, porque eu ficava completamente na mente. E daí foi quando eu conheci as constelações e comecei a participar como representante. Participando como representante, eu fui aprendendo a reconhecer o que eu sentia no campo, que não era meu. Então eu ia representar algo que não tinha nada a ver com a minha história e eu começava a sentir muitas coisas. E daí o constelador me perguntava e eu sabia descrever exatamente o que eu estava sentindo. Eu sabia descrever, então eu estou sentindo isso, isso, isso. É dessa forma. E daí eu fui vendo que eu conseguia ter uma visualização daquilo, vinha a imagem. Então, essa conexão com o campo, ele foi despertando no meu coração essa percepção e o reconhecimento das minhas emoções. E daí ali no campo eu ia entendendo como lidar com as emoções, porque ela mudava, o campo ele muda quando, não sei se vocês já participaram como representantes de constelações. Você está numa representação, é feito um trabalho e de repente muda completamente aquilo que você estava sentindo. E essa mudança você consegue perceber, nossa, mudou porque aconteceu isso. Liberou isso, mudou porque tinha a ver com isso. Ao fazer isso, eu fui adquirindo em mim cada vez mais a capacidade de sentir e de reconhecer os meus sentimentos. E fui entendendo que a psicanálise ali, que é muito importante, que Freud traz, mas ela me levava para o mental e não levava para o meu coração. E daí eu fui buscando ferramentas que me conectavam com o meu coração. E daí sim, ao me conectar com o meu coração, a me conectar com esse campo morfogenético, conectar com o campo do sentir, eu pude perceber as minhas emoções, sentir as minhas emoções, modular as minhas emoções e criativamente poder lidar com elas. Né? Então, esse é um caminho que temos de possibilidades. Né? A Simone traz assim: lá em casa, quanto mais chorava, mais apanhava. Olha só, né? E isso acontece muito nas famílias, assim, né? Não pode expressar o choro se a criança chora, os pais não conseguem se autorregular com medo e com que esse choro desencadeie neles, porque vão desencadear memórias.
E essas memórias provavelmente vêm dos castigos que receberam. Então, apanhava para parar o choro. E daí eu vou aprendendo que eu não posso sentir a minha tristeza, eu não posso sentir as minhas emoções. E eu vou me congelando. Diga, querida, pode falar pra mim. Oi, tudo bem? Oi, Gisele. Gisele, essa teoria das feridas dos traumas, né, que não nos conectamos com o coração apenas para o racional, que não necessariamente é cognitivo, é uma constatação tua, é o estudo, é essa informação, porque isso eu trato na terapia. Eu tô lá e eu desvio totalmente do terapeuta, eu levo tudo pro racional. Eu, tipo, pede para relatar uma coisa, eu vou total pro racional, porque eu quero fugir do Sim, coração. do coração, porque dói. E se dói, tem a memória. Se eu lembrar disso, eu não vou dar conta. Eu sou insuficiente. Muitas das terapias que nos levam para a mente nos traz esse lugar. Quando você pergunta se fui eu que desenvolvi essa teoria sobre os traumas, não. A teoria do trauma, muitos estudiosos trazem sobre isso. Sempre que passamos por uma situação traumática, e principalmente dentro da TSFI, quem desenvolveu é a Alexandra Caymmi, ela fala sobre isso nas constelações. Passamos por um trauma, perdemos uma parte importante nossa. Nos desconectamos do nosso coração. Nos desconectamos de partes importantes nossas. E ela vai ficar a nossa parte. Então a gente passa a viver no modo de sobrevivência. Porque se conectar com o trauma é liberar de novo essa carga traumática, é reviver o trauma. O importante da terapia não é reviver o trauma, mas sim poder liberar a carga emocional que está retida dentro de você a partir daquilo que foi vivenciado. Mas se na sua terapia você fica somente no mecanismo de defesa, de ficar aprisionado na mente, não fala aquilo que é essencial, você não está trabalhando aquilo que é necessário ser trabalhado. Se você começa a falar das feridas, daquilo que dói, mas daí você precisa ver se de fato você se sente acolhida, segura e protegida nesse ambiente, nesse espaço com o seu terapeuta, com o seu psicólogo. Porque ele precisa ser um espaço tão acolhedor que você pode falar, que você pode expressar, você pode transbordar as suas águas. E daí, ao falar isso, nesse acolhimento, vocês vão se transformando. No entanto, o que eu desenvolvi? É a capacidade de fazermos tudo isso dentro de um acompanhamento terapêutico. Integrar todos esses saberes num acompanhamento, né, nas sessões, poder sentir o campo, sentir tudo isso que é tão difícil para você. Então, quando o cliente chega comigo, você traz algumas situações da mente. E daí eu falo, eu vou sentir o seu campo primeiro. Daí eu sinto você e eu descrevo o que você está sentindo. Quando eu faço isso, o seu coração se conecta com o meu. E daí você fala, nossa, faz sentido. E quando você fala faz sentido, eu não sei muito bem, mas faz sentido, você acalmou, seu mecanismo de defesa baixou e daí conseguimos trabalhar, mas não mentalmente. Nós vamos trabalhar com outras ferramentas que podem ser diluídas, ressignificadas através da vibração. Então, a musicoterapia, com algum som, com alguma música, com algum movimento corporal, com alguma fala que é liberada. E você vai se regulando. E daí você vai se acolhendo e você não precisou falar sobre tudo de uma forma mental e revivendo isso. Faz sentido para você? Te explica? Sim, com certeza. Muito obrigada. Simone, pode dizer, querida. O que eu percebo muito, tipo, acontece comigo, é que daí eu começo, por exemplo, quando eu vou falar, eu falo, cara, tipo, eu, né, me cobro muito, sou pessoa exigente comigo a nível hard, sabe? E aí, tipo, eu começo a falar, eu falo, nossa, mas espera aí, hoje eu já sou adulta, é uma outra história, então eu tô sentindo por isso, aí eu falo, não, peraí, não faz nem sentido, tipo, não preciso nem falar sobre isso, entendeu? E, tipo, eu fico assim, cara, por isso, tipo, por isso. Tipo, hoje é por isso, mas lá foi muito, né? Então, acho que isso. E aí eu fico trabalhando o tempo todo de falar, não, mas era lá é um boteco, lá você tinha, era pequenininha, só tinha 3 aninhos, então tá tudo bem sentir isso, sabe?
Mas eu percebo que, tipo, você olha, você fala adulto, você fala, ah, isso aqui é tão pequenininho, mas para mim é adulta, né? Mas para criança é muito grande. Então, acho que talvez essa percepção acaba ajudando voltar para esse lugar de falar, não, se eu não trabalhar isso, eu não vou sair desse lugar, né? Então, não sei se faz sentido aí com o que você está falando. Total sentido, querida, porque muitas vezes aquilo que nos vem hoje tem a ver com aquilo que vivenciamos quando crianças. Então, a reação que nos é desencadeada agora, como você está falando, tem a ver lá com o passado. E se eu já passei por muitos processos de transformação, de autoconhecimento, eu já sei, mas eu não sou mais daquele jeito, eu não preciso mais ter essa reação. Quem que está sentindo isso? Sou eu ou minha criança interior? É a minha criança, então eu vou acolher a minha criança, que está tudo bem ela sentir assim. Então eu acolho esse medo, eu dou um lugar para tudo que eu estou sentindo, eu não preciso excluir o que eu estou sentindo. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma escolha de lidar de uma outra maneira. Por isso que a calma, ter os momentos de reflexão e de meditação ao longo do meu dia, isso como uma prática, ele nos ajuda muito nesse sentido de poder reconhecer. Muitas vezes eu ainda estou no condicionamento, né? Ainda estou repetindo algo que eu ainda não sei o que é. Então, no acompanhamento, nos processos, eu começo a identificar, trabalho esse condicionamento, libero toda essa carga. Porém, eu preciso transformar na matéria. Então, a vida vai ainda me trazer situações que vão desencadear os mesmos sentimentos. E talvez no meu corpo vai sentir da mesma forma. Só que daí eu já tenho condições de conectar com isso de uma outra forma. Que é isso que você falou. Calma, deixa eu ver aqui. Eu posso chorar sim, eu não preciso segurar o choro, engolir o meu choro. Eu tô com raiva. Então me ensinaram que eu não posso expressar minha raiva. Mas o que que eu vou fazer com ela se eu tô sentindo? Mas ela é proporcional, ela tá desproporcional? Como que ela tá aqui? A raiva é uma energia de ação, então eu preciso fazer algo com ela. Então, não, eu estou sentindo uma raiva porque eu fui frustrada e recebi um não e eu ainda não sei lidar com isso. Então, eu vou lidar com essa raiva. Então, vou sair, vou correr, vou me autorregular, vou acolher minha criança. Mas se essa raiva vem a partir de algo que eu não concordei, que eu me senti injustiçado por algo que está desalinhado, eu preciso me posicionar. Então, eu vou me posicionar a partir dessa energia, mas não de uma maneira desproporcional que o outro não vai me escutar, mas de uma maneira que eu possa usá-la e expressar com limite, colocando o meu limite. Isso é aprender a se autorregular, fazer as nossas escolhas, conectar o coração com a nossa mente, com a parte e as funções cognitivas do nosso sistema nervoso. É saber usar as nossas emoções ao nosso favor. Faz sentido o que eu te falo? Isso. Então, para tudo isso, nós precisamos encontrar a nossa forma de lidar com as nossas flutuações emocionais, com tudo aquilo que sentimos. Cada um tem o seu jeito, cada um sente e percebe conforme a narrativa de vida que foi construída lá na infância, daquilo de tudo que foi vivenciado. Se eu fui uma criança que eu pude me rebelar, ou fui uma criança que eu precisei ser perfeita, que eu não pude errar porque tinha muito castigo sobre os meus erros, se eu pude me expressar ou não. Então, tudo tem a ver com a narrativa que foi construída lá pequenininha. E isso vai sendo reeditado ao longo da minha vida. Ela vai aparecendo a partir desses condicionamentos e programações. Então, eu vou precisar reeditar essa narrativa, reeditar todos esses condicionamentos e mudar a minha visão de mundo, para que essas situações não se repitam mais, né? E daí cada um vai encontrar uma forma de resolver as suas situações desafiadoras, os desafios, que são essas flutuações emocionais. Mas algo que é muito importante é reconhecer que tem algo interno que está acontecendo. Quando algo fora acontece, algo dentro aconteceu. Se manifestou algo em mim, no meu corpo, é porque algo fora que eu não tomei consciência. Então, por exemplo, eu comecei a ter uma voracidade maior pelo alimento, né? De repente, eu estou nesse movimento, começo a comer mais e vou me percebendo comendo mais.
mas eu ainda não tinha me tocado. Daí eu paro e reflito, nossa, eu estou comendo mais. Então algo me chamou a atenção. E daí eu vou olhar para dentro, eu preciso refletir. Por que que eu estou comendo mais? O que está me levando a comer mais? Eu estou mais ansiosa? É o meu corpo que está tendo uma necessidade maior desses alimentos? Eu começo a reconhecer. Quando eu começo a reconhecer, eu começo a fazer escolhas criativas de como lidar com essa situação. Não, meu corpo que está precisando. Então, será que ele precisa de fato desses alimentos ou são de outros? Então, daí eu começo a trazer essa lógica a partir da conexão com o coração, com o corpo, daquilo que é melhor para mim. Não, tem a ver com uma ansiedade. A ansiedade é medo. Geralmente está relacionado com algo do futuro. Então, o que está acontecendo que eu não percebi que eu estava ansiosa? E o que essa ansiedade está me dizendo? Eu estou com medo do quê? E daí eu começo a entender, tá? Eu tô com medo disso, dessa situação, tem uma preocupação. Se tem uma preocupação, será que tem algo de condicionamentos, de memórias que tem a ver com o meu passado? Ah, tem a ver. Então eu vou me trabalhar para soltar esse passado e ficar presente no momento presente, fazer uma escolha agora. Então existem formas de eu lidar com essa ansiedade. Então eu posso usar chás, extratos de ervas, né, para me regular, atividades físicas, a meditação, relaxamento, os óleos essenciais. Então, eu preciso aprender a ter recursos para lidar com as minhas emoções. E autorregular não quer dizer que é somente algo interno meu, mas muitas vezes eu vou precisar de outros recursos para me ajudar. Por exemplo, na minha hipersensibilidade, eu estou aprendendo como lidar com ela. Porque a hipersensibilidade é um dom que temos. Só que ela precisa ser desenvolvida, precisa ser entendida nessa profundidade. Então, eu sinto tudo muito. Então, muitas vezes eu preciso pôr um tapa-ouvido durante o dia. Eu uso um tapetinho de compressão para eu poder deitar no chão e poder regular meu sistema nervoso. Eu uso os óleos essenciais. Eu tenho aqui do lado vários brinquedos sensoriais. Quer ver? Vários brinquedinhos assim sensoriais que eu vou usando para quando eu preciso me modular. Só que ao mesmo tempo esse, por exemplo, ele faz um barulho. Então eu não posso usar muito ele. Então eu encontrei uma forma de usar ele que ele não faz tanto barulho. Então nós vamos aprendendo como usamos os recursos e aquilo que nos faz bem, né? O tapetinho de compressão, peraí, passou aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Esse rosinha aqui, ele é tipo um tapetinho de yoga, só que ele é menor. Vou mostrar o travesseirinho dele. Aqui, ó. Então, aqui eu ponho no pescoço, que ele vai pegar vários pontos do pescoço para poder aliviar. E aqui, tá vendo, ó? São várias bolinhas e ela é meio espinhentinha. Se eu piso em cima dela, dói meu pé. Só que quando eu deito nela, ela não me dói. Ela ativa o meu sistema nervoso porque ela vai pegar toda a base da coluna, toda a coluna vertebral até a cabeça. Então, ela vai ativar simpático e parasimpático, ela vai me ajudar a me modular. Então, aqui me ajuda nas minhas modulações do meu sistema nervoso ao longo do meu dia. Então, muitos momentos eu preciso por momentos de descanso, dessa hiperestimulação. Então, ó, vou mostrar ele aqui, o tamanho dele. Ele fica desse tamanho só, ó. É a base da coluna mesmo, só. As pernas vão ficar para fora. E daí você põe e deita e fica o tempo ali que você conseguir. Geralmente eu medito, eu fecho os olhos. Eu tenho uma lâmpada que tem um controle que eu mudo a intensidade dele. Eu comprei na Shopee. Você só coloca um tapete de compressão. Se eu não me engano, eu paguei 130 porque veio com um travesseirinho. Mas esse que eu comprei, ele é muito bom. Eu achei uma qualidade muito boa. Essa luz também, ela me ajuda muito a me regular. Então, às vezes eu deixo ela só amarelinha. Eu precisei trocar, ainda não consegui trocar todas as luzes da minha casa, mas eu deixei todas amarelas.
A minha intenção é todas as luzes da minha casa ficar amarelas. É interessante que antes eu gostava de muita luz, então eu tinha que ter tudo muito claro. Hoje eu preciso que não tenha luz. À noite, por exemplo, o meu celular ele não tem luz, ele é totalmente sem luz, porque eu não consigo adaptar com qualquer claridade. Então, a hora que começa a escurecer, eu preciso sempre deixar só a luz amarela ou o abajur aceso, porque o meu sistema nervoso ele precisa modular. Então, com isso, nós vamos entendendo qual é o nosso funcionamento e que recursos eu posso recorrer para me ajudar no meu dia a dia, nas minhas flutuações emocionais. A nossa sensibilidade também nos permite nos conectar, né? Aqui é um lugar que falamos de muitas coisas, que não é somente daquilo que é teórico tradicional, da psicologia tradicional. Então, aqui a gente fala de muitas coisas, das práticas integrativas, por exemplo, astrologia. A Marina é astróloga. Deixa eu ver o que ela falou. Mudei o notebook e celular para o modo escuro, justamente para me ajudar a regular. Exatamente isso. É o que eu quero dizer para vocês, os trânsitos planetários. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? E eu percebo muito isso. E como ele me afeta. E daí, quando eu tenho consciência que eu começo a ler o que está acontecendo no dia ou naquele período, eu começo a identificar e vai fazendo sentido dentro de mim tudo aquilo que eu estou sentindo. Então, para mim, me ajuda muito esses conhecimentos das práticas integrativas, e da conexão com a espiritualidade. E espiritualidade, eu não estou falando de religião e nem de religiosidade, eu estou falando daquilo que faz sentido para mim, e cada um vai ter a sua forma de se conectar com esse mundo energético, vibracional, nessa energia do universo, do Criador, né? Cada um vai ter a sua forma de se conectar com a sua espiritualidade. E isso é algo cada vez mais que precisa ser apropriado e nos dar lugar dentro de nós, porque também nos ajuda a nos regular nas nossas emoções, a nossa conexão com a espiritualidade, com o sutil. Nós precisamos dar lugar para o sutil na nossa vida, para sair, inclusive, do automatismo, porque tudo isso nos trouxe esse funcionamento mecanicista do mundo, do planeta, capitalista, muito aceleramento e de muitas dores, de muitos traumas que nos desconectaram da nossa essência, que nos desconectaram da nossa natureza mais profunda. Quando fazemos esse retorno ao nosso centro, de conectar com o nosso coração, curar essas feridas, soltar o passado, soltar tudo aquilo que não é nosso e aprender a sentir, a se regular e voltar para o coração, nós vamos entendendo que tudo existe um equilíbrio. Por exemplo, para mim, a conexão maior com a espiritualidade é a conexão com a própria natureza. Para mim, ali está repleta do mundo espiritual, é a natureza. Os ciclos, a ciclicidade, a expressão dessa natureza, né? Os rituais que ela nos propõe, nos proporciona, nos propõe e nos leva a realizarmos, né? Então, o caminho de conexão com o campo do sentir é a volta para a nossa conexão com a natureza mais profunda, dentro e fora de nós. A capacidade de sentirmos tudo, mas aprender a nos autorregularmos, né? Aprender a ficar presente, ficar conosco, nos estruturar. E para quem é terapeuta, poder aprender consigo e ensinar e ajudar os seus clientes nesses passos, né? De desenvolver essas conexões, as conexões com as terapias que vocês já fazem. Fica dúvida para vocês isso tudo que eu trouxe? Alguma pergunta? Quiserem E eu fico perguntar, com vergonha de falar porque só eu falo. pode falar, Lu. Mas vou aproveitar a oportunidade. Em relação aos trânsitos astrológicos, você falou eclipse, lua, acredito que seja nesse sentido. E eu queria saber se, por exemplo, como a gente
como influencia muito na nossa sensibilidade, né? Acaba afetando se fica só no sentir ou no sentir e no agir. Por exemplo, eu sinto que acaba sendo muito forte, né? Algumas questões afloram ou me deixam sem energia, ou depende, né, do caso. E aí eu sinto, ok. E a minha pergunta é se eu tenho que agir no sentido de usar as ferramentas possíveis ou me conectar com a natureza, fazer algo para vir uma melhora mais rápida. Porque é como se passasse um trator e faz todo mundo sentido, porque às vezes está acontecendo muita coisa, né, com os astros que influenciam, né, nas nossas emoções, mas se de fato eu acolho aquele turbilhão de emoções, aquele sentimento e ajo, né, faço o que tiver ao meu alcance para trazer uma melhora a partir do meu sentir. Seria nesse contexto, assim, nesse caminho? Sim, querida. Porque assim, não adianta nada sentirmos tudo e não fazermos nada com isso. O sentir é uma dádiva e todos nós temos essa capacidade. Só precisamos desbloquear. Se eu estou sentindo e percebendo as oscilações desses trânsitos planetários, tudo que está acontecendo na astrologia está nos levando para algum lugar de desenvolvimento. É um convite para ação. Ou às vezes é um convite para o relaxamento, para o descanso, mas é uma ação. Eu preciso fazer algo. Não é somente ficar sentindo, porque só se eu ficar somente nesse sentimento, eu vou ficar num turbilhão de emoções e eu não sei o que fazer com isso, eu fico paralisado. Se eu começo a sentir e vou fazendo aquilo que é necessário, eu saio do turbilhão. Eu pego de novo as rédeas da minha vida, que é esse carro acelerado e desgovernado. Eu diminuo a velocidade, eu alinho esse carro, eu aprumo, pego a direção e vou fazendo o que é necessário. Mas eu preciso sim agir, porque senão eu sou consumida por tudo aquilo que eu estou sentindo nas minhas emoções. E não faço nada com elas. Se responde, querida? Muito bem. Marina, diga, querida. Então, já que você falou de astrologia, né? É, até pegando a deixa da. Esqueci, eu só tenho o nome iPhone ali. A Luana. A Lu falando, achei muito legal a sua resposta, Gi, porque é, a astrologia não está aí para a gente ser vítima dela, e sim justamente para a gente se apropriar daquilo que está acontecendo. Então, eu tenho consciência de que, por exemplo, amanhã a lua fica cheia no signo de Áries. Então, Áries já é um signo de ação, de movimento, muito sincrônico, né? Essa conversa hoje. Já é um signo de ação, de movimento, e tá a lua cheia, então tem uma intensidade. Então, poxa, o que que eu tenho? A lua cheia fala sobre tomar consciência, esclarecer as coisas que estão escondidas. Então, clarear aquilo. Poxa, como que eu posso agir com essa clareza que eu tenho agora? Considerando que a gente vem, inclusive, de um eclipse. Uhum. Que muitas coisas que estavam escondidas, né, ficaram ali movimentando internamente, e aí a gente sentindo isso, que a gente sentiu muita coisa no eclipse. Então, de se apropriar desse lugar e trazer a astrologia como essa ferramenta para de ação mesmo, de tomar as rédeas da vida, você falou de dar direção para esse carro, né? Exato. É isso que eu ia falar. Que aí Muito junto. grata. Muito grata pela sua contribuição, porque é exatamente isso, né? A astrologia vai nos indicando, é algo que nos indica e o que vamos fazer com isso, né? Como as nossas emoções, ela está nos indicando algo e o que vamos fazer com isso, né? Sabendo, inclusive, que somos seres cíclicos e que sentimos sim conforme a lua, sentimos sim essa ciclicidade das estações do ano. Se vamos voltando cada vez mais para essa conexão da nossa natureza interna e com a natureza externa, nós vamos voltando para o nosso natural e vamos entendendo que somos cíclicos e não só as mulheres, os homens também. Tem momentos que eu quero ficar fechadinha, tem momentos que eu estou muito mais expansiva. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito isso. Então, tem uma fase do mês que eu estou super expansiva, então eu consigo aparecer bastante nos stories, né, nas redes sociais. No momento que eu estou mais introspectiva, muito escorpiana do jeito que eu sou, não vou conseguir. Eu vou estar lá na caverninha fazendo os meus processos.
E quando são trânsitos muito desafiadores, como um eclipse, que pega muitas questões, de fato. Então, eu vou respeitando isso, que é importante, aprendermos a nos respeitar. Mas desenvolver a disciplina. O que nos ajuda em todas essas emoções, nas flutuações, é a disciplina. Então, por exemplo, eu estou num momento que eu não tenho tanta energia para fazer atividade física, uma atividade de maior impacto. Então, eu vou fazer uma atividade mais moderada, mas eu mantenho isso. Desenvolver a disciplina na nossa vida é algo muito importante e fundamental para que possamos sair de todo esse passado e aprender a nos regular no aqui e agora, né? Essa é a grande percepção assim, da nossa vida, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu ia, eu ia querer só falar uma coisa que eu também acho que para dar essa, né? A Simone falou, na lua cheia eu fico muito assim, assim, assado. Nós mulheres, a gente tem essa vantagem, da gente ter a nossa lua do céu, que é a lua cheia, nova, crescente, etc e tal, que ela faz esses chamados que a gente está falando. Então, a lua nova é o momento de caverninha mesmo, a lua crescente é para a gente começar a se movimentar um pouquinho mais, mexer nessa terra, plantar, cuidar dessa semente. Na lua cheia, ela começa a expandir, as coisas vão aparecer, e na lua minguante a gente vai, né, entender essa colheita, né? Então, essa é a lua de fora. E a nossa lua de dentro, que é a nosso ciclo menstrual, ela pode caminhar junto com essa lua, ou ela pode caminhar diferente, porque às vezes a gente está menstruando, mas a gente não está na lua nova, a gente está ovulando, mas a gente não está na lua cheia. Então, como é que a gente pode estar conectada com esses ciclos, né, Gi? Aí até trazendo uma ferramenta prática para o dia a dia, para justamente, né, sair daqui com essa coisa. Como que eu posso aproveitar a astrologia nesse sentido? Então, olho para o meu corpo, que é o que a gente falou, e olho para o céu. Então, qual que é a lua? A lua é cheia amanhã. Mas eu, Marina, por exemplo, eu tô menstruada, menstruei na lua crescente, a lua cheia amanhã, eu tô aqui, tipo, a lua cheia, a Simone tá enlouquecida, querendo sair, fazer tudo, e eu tô aqui querendo ficar na minha caverninha, me esconder, né? Tanto que eu tava de câmera fechada até agora e tal. Respeitar o meu ciclo e saber o que é que eu vou me mexer internamente. Então, acompanhar os ciclos seus, tá aí nítido, e olha para o céu. Só olhar para o Sim, céu, que ele sim. fala tudo. Obrigada. Imagina, Ótimo. me Está empolgo. ovulando também. É isso, muita intensidade, né, querida, de tudo que você está sentindo, dessa expansão. Então, queridas, eu faço esse convite, assim. Então, tem o acompanhamento terapêutico, que se vocês quiserem saber mais, a gente pode agendar uma sessão diagnóstica, ela é gratuita, que vocês trazem um pouquinho sobre vocês, eu explico sobre o atendimento, é só me chamar. Tem as constelações que vocês podem fazer, a constelação de algum tema, ou participar como representante. Hoje nós temos 2 constelações. Começa às 18 horas, vocês podem participar, eu vou enviar o link, é só entrar na hora. Todos estão convidados. E a formação para terapeutas ou quem está em transição do campo do sentir, provavelmente ela começará em dezembro ou janeiro, mas eu vou falando para vocês, vou trazer mais informações também. Sinto que é isso, queridas. Eu fico muito grata pela presença de vocês, por essa conversa tão agradável, esse encontro constelado, que é muito esse sentido, assim. Eu sou uma pessoa, sou mineira, e né, o povo mineiro gosta muito do café da tarde, né? De se reunir, de trazer. Então, esse encontro constelado, ele tem muito esse sentido, assim, de podermos estar juntos. Ah, que legal, Simone! E, e é isso, assim, de podermos conversar sobre assuntos que são tão importantes para nós, né? De refletirmos, de trazermos transformações para a nossa vida. Então, eu agradeço muito todas vocês e fica aqui o convite. Quem quiser participar hoje, eu envio novamente o link e daí vocês entram e participamos. Então, um beijo para vocês e muito obrigada. Tchau, gente.